O nosso convidado de hoje ingressou na carreira política em 1993 e já acumula experiência de 7 mandatos aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Entre tantos postos que ocupou no Legislativo paulistano, esteve na mesa diretora e atualmente preside a CPI dos furtos de fios e cabos aqui na casa. No SampaCast de hoje, recebemos o vereador Aurélio Nomura. Eu acho que a gente já vive momentos difíceis aqui no dia a dia de São Paulo. Nós precisamos sempre estar aí com um semblante tranquilo para enfrentar esse dia a dia que nós temos, né? E nesse interim resolveram me lançar. Eu não queria, porque eu queria ser promotor público. Já estava trabalhando no Ministério Público, já era estagiário, mas pasme, ninguém queria ir na minha casa. Mas por quê? Por quê, né? O que acontece? Segregação e tal. Aí depois eu fui descobrir, eles tinham medo de comer sashimi. O japonês, o descendente, ele tem esse sinônimo de trabalho, de dedicação, de honestidade, de seriedade. E nós recebemos graçamente a eles, que os nossos pais, os nossos avós. Só que naquele tempo, a eleição era 6 meses de eleição. Não sei se vocês lembram, né? Era uma jornada, era uma coisa extenuante, cansada, né? Cansativa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, meu amigo Felipe Palma. Tudo bem, Palma? Tudo bem, Carol? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Olá, São Paulo, Brasil, mundo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fico contente. Acho que eu não causei muito nos últimos não, viu, Carol? Pra estar voltando. Aguardemos este programa, né? Certo. E recebemos hoje o vereador Aurélio Nomura. Vereador, muito obrigada, né, pela sua presença aqui no SampaCast. Eu que agradeço, Carol, Felipe Palma. É um prazer vir aqui conversar com vocês e falar um pouco da nossa história aqui na Câmara Municipal. Vereador, para começar aqui o programa, como que devemos chamá-lo? Vereador, senhor Aurélio Nomura, só Nomura? Eu acho que Nomura. Eu sou mais conhecido como Nomura. Até porque o vereador é Nikkei, é isso? Eu sou Nikkei, mas sou neto de japoneses. Já estou na 3ª geração. Tá. Tem um tratamento diferente? Não tem. Não seguiu esse Não existe mais, oriental, né? Eu acho que abrasileirou, né? Todo mundo é igual. Eu acho que o vereador, no trato, tem que ser chamado pelo nome. Eu acho que é uma coisa próxima, né? Não tem que nem ser chamado vereador. Eu acho que isso já... A coisa já passou, né? É claro que no plenário, sim, né? Você tem que seguir alguns protocolos, mas de uma maneira geral, Nomura é a coisa mais gostosa de você ouvir, conversar com os caras e o pessoal lembrar do nome, né? E apesar do semblante sério do Aurélio Nomura, mas no trato aqui no dia a dia é bem leve, tranquilo, né? Sim, precisamos, né? Sim. Eu acho que a gente já vive momentos difíceis aqui no dia a dia de São Paulo. Nós precisamos sempre estar aí com um semblante tranquilo para enfrentar esse dia a dia que nós temos, né? E, vereador, conta um pouquinho para a gente, vamos começar a contar a sua história aqui no programa, conta um pouquinho da trajetória da sua família, né? Quando que a sua família veio para o Brasil, quando que começou a história da sua família aqui no Brasil? Olha, o meu avô, ele veio no 2º navio depois do Cassato Maru, ele veio logo no começo. E ele era engenheiro agrônomo, engenheiro topógrafo. E ele veio fazer uma demarcação de terra de uma empresa colonizadora japonesa, chamava KKK, lá em Registro. Então, para você ter ideia, de Santos, aonde chegavam os navios, até Registro demorava 10 dias de barco, para você ter uma ideia. É longe, hein? É longe. Hoje, 1 hora você está lá, né? 1h30. E para você ter ideia, chegando lá, a surpresa, eles só recebiam um telhado. O resto, a madeira, ó, você vai lá, corta, você se vira aí e tal. E foi assim que ele iniciou a carreira. Fez a demarcação, né? Posteriormente, foi convidado pela Estrada de Ferro Santos Jundiaí para continuar abrindo estrada, né? Porque estava se fazendo a ferrovia Santos Jundiaí. Ele trabalhou durante muito tempo lá na região. Posteriormente, depois ele foi para o interior, acabou também os serviços de topografia,
foi para o interior de São Paulo, onde começou e continuou fazendo o trabalho de demarcação. Meu pai nasceu acho que em 1920, se formou cirurgião dentista, mas nesse interim ele estava fazendo engenharia, é claro, para tocar a empresa do meu avô. Mas teve a Revolução em 1932, né? Que a parte da empresa foi desapropriada, ele perdeu tudo. E aí meu avô teve de parar tudo, meu pai teve de parar tudo e fazer uma escola que pudesse fazer à noite, porque de dia ele precisava trabalhar. Então ele resolveu fazer odontologia e seguiu a carreira no interior. Para você ter ideia, ele foi para Marília. Marília, na região, só tinha o meu pai como cirurgião dentista. Então, qualquer acidente que tinha, hemorragia, que eles não conseguiam estancar, eles iam atrás do meu pai, porque ele era o único que tinha capacidade para estancar e resolver esses problemas. Então, naquele inteirinho, ele resolveu trazer professores da faculdade para ministrar cursos, né, para os práticos e até dentistas daquela época. E aí começou a carreira. Resolveram lançar ele vereador no interior, posteriormente foi eleito. Marília mesmo. Marília. Lançaram ele outra vez, teve uma intervenção em Marília, ele foi prefeito interino durante um tempo, e depois ele até infartou, né? Aí desistiu, falou, não pode pensar mais em política, porque naquela época, depois do infarto, você não podia pensar em mais nada, né? Fala, cuida da tua vida. E um belo dia lançaram ele candidato a deputado estadual. Eu lembro que ele chegou do interior, ele fazia faculdade de Direito também em Bauru. Ele chegou lá da faculdade, um monte de gente na minha casa, lançando o nome dele, né? Naquela época, o candidato ao governador era também, quer dizer, não era de Marília, mas fez toda a trajetória dele profissional lá em Marília, que era o Laudo Natel. O Bradesco começou em Marília, né, para você ter ideia. E aí teve toda a trajetória, né? Foi eleito 2 vezes deputado estadual, foi eleito 6 vezes deputado federal. E nesse interim resolveram me lançar. Eu não queria, porque eu queria ser promotor público. Já estava trabalhando no Ministério Público, já era estagiário, já estava estudando no Damásio, até uma coisa engraçada, o Damásio também é de Marília, não é? E ele foi cliente do meu pai, foi muito amigo nosso. E o Damásio, incrível, né? Infelizmente faleceu, ele foi professor do meu pai, na faculdade lá de Direito, depois no curso preparatório da promotoria e do meu sobrinho também do curso preparatório para o exame da OAB. Então, ele foi, 3 gerações, foi professor da nossa família. Agora, vereador, só para a gente não perder o tempo da pergunta, você nasceu no interior, aqui em São Paulo? Não, nasci em Marília, né? Tá. Nasci em Marília. Em 62, meu pai foi eleito deputado estadual quando a gente veio para a cidade. E aí nós íamos e voltávamos todo final de semana. Meu pai, para ter ideia, ele nunca dirigiu na vida dele, mas ele teve de comprar um carro para fazer o circuito. Não é perto, Marília, São Paulo. Então, para você ter ideia, a gente ia no começo de trem fazer a baldeação, mas demorava mais de 10 horas para você. Então, era um transtorno, né? Você ficava mais dentro do trem do que propriamente lá na cidade. Aí ele resolveu comprar um carro. Mas já viu, depois de idade, você comprar um carro era um desastre, era um perigo. O japonês já tem fama de ser meio barbeiro, né? Imagina ele, então, era mais barbeiro ainda, né? E era um DKV, era um negócio maluco. Todo mundo ia dando risada, batendo papo, mas a gente não sabia o perigo que a gente corria. Vereador, o senhor, você falou que veio para cá, né? Ficava a semana aqui e voltava no final de semana. Para qual região da cidade vocês vieram? Nós viemos lá para Vila Mariana, né? Vila Clementino, para te falar melhor, né? E foi engraçado porque morávamos numa rua que tinham vários descendentes. São descendentes de húngaro, de italiano, de árabe, de francês, de estoniano. E a gente tinha uma coisa interessante, porque uma vez da semana
uma das famílias fazia um almoço convidando a molecada. Então a gente ia lá experimentar uma comida diferente. Mas, pasme, ninguém queria ir na minha casa. Mas por quê? Por quê, né? O que acontece? Segregação e tal. Aí depois eu fui descobrir, eles tinham medo de comer sashimi. Eu imaginei que fosse peixe cru. Exatamente. Aí minha mãe, não, tem outras comidas que eu vou fazer para vocês. Aí que o pessoal começou a frequentar. Eles achavam que era só sashimi, né? Só peixe cru. Peixe cru não quero nem saber. Que não é ruim, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Agora todo mundo come, né? Mas antigamente era uma loucura, era só familiares mesmo que comiam, e não eram todos também, porque era muito diferente o shoyu, o peixe, né? O sabor, o wasabi, era bem diferente. E não era tão fresco como hoje a gente come também, né? A gente vai voltar a falar sobre culinária. Sim, que a gente adora. Agora, o senhor foi lá para Vila Mariana, que é o teu reduto ainda hoje, atualmente. Tinha alguma ligação ali pelo seu pai estar perto da Alesp também, ou não? Que é bem perto? Ali... meus tios vieram também de Marília ou vieram de outras cidades e ficaram lá na região. E é uma coisa interessante que tem um número muito grande de descendentes de japoneses que se instalaram em Marília e se instalaram na Vila Mariana e se instalaram no Jardim da Saúde. Tem bastante, né? Tem bastante. Então ficou uma coisa normal, você ia para lá, para onde você vai morar? Vila Mariana ou Saúde, não tinha muita escolha, né? Ou senão Pinheiros também, porque tinha a Cooperativa Agrícola de Cotia, tinha uma série de coisas. E Saúde continua até hoje, né? E até hoje continua. Então você vai lá, tem um número muito grande de descendentes, né? Então eu acho que facilitou e tudo. Apesar que eu fui estudar num colégio de padre, fui estudar no colégio artesano. E o colégio artesano, apesar de ser grande, acho que no time naquela época tinha mais de 1.000 alunos, né? Era um colégio que até tinha interno, semi-interno, existiam 4 descendentes japoneses apenas. Eram meus irmãos e mais um amigo nosso que morava lá perto da gente também. E não tinha quase japonês. Gozado, né? Isso aí, né? Vereador, falando ainda da Vila Mariana, da sua infância, quais são as lembranças que você tem da sua infância, de brincadeira mesmo? Porque a gente vive num mundo muito diferente hoje, né? As crianças de hoje em dia acho que nem sabem tudo que a gente conseguia brincar na rua, que tinha segurança, era mais tranquilo, não tinha tanto carro. É verdade. A gente morava numa rua sem saída naquela época, né? Era um buracão, terminava no buracão. Então, carrinho de rolemã, futebol, jogo daquele taco, né, que a gente jogava. Existia uma série de coisas, né? Pega-pega, esconde-esconde, né? E nós tínhamos um vizinho também perto, que ele tinha uma casa de campo aqui na represa de Eldorado. Então, vira e mexe, ele nos convidava, a gente ia para lá e era uma coisa gozada. O pai dele comprou uma casa que desmontou a casa, que era feito de madeira, feito de, caixote de produtos da Volkswagen, para você ter ideia. E tinham 2 quartos, o quarto do céu e o quarto do inferno. Era pintado de vermelho e pintado de azul. Imagina onde a gente ficava, né? E era uma coisa muito gostosa. Então, a infância nossa foi muito boa. Você ia para Marília, encontrava com os amigos, e ali o interior era divertidíssimo, é muito gostoso, é clube, amigo, festa, reunião, bate-papo. A gente ia para a fazenda, meu tio era administrador de uma fazenda lá em Campinas, a gente ia muito para a fazenda, andar a cavalo, tomar leite de vaca, passear. Eu acho que eu tive uma infância maravilhosa, coisa que a molecada não tem hoje. Eles não sabem você pegar laranja do pé, comer fruta. Coisa gostosa. Coisa gostosa. Isso eles não passaram absolutamente nada. Eu vejo meus sobrinhos, por exemplo, de vez em quando eles vão. Agora tem turismo de frutas, né? Sim. Então, eu acho gozado. Ele fala, olha, eu fui lá aqui para São Roque, peguei a uva, comi com a minha mão. Como se fosse uma novidade, uma coisa super assim, diferente. Diferente, né? Parece que não existe, né? Parece que é uma Disneylândia, né, para eles. Então, a gente vê assim e fala, poxa, isso aí a gente brincou tanto, a manga, né? As frutas, de uma maneira geral, pesca, eles também, agora estão nos pesca que pague e tal,
Mas você vê que a gente teve uma infância muito gostosa, mas principalmente a gente não tinha violência. Isso é uma coisa marcante, né? Você andava para cima, para baixo, não tinha problema nenhum. Você ficava um pouco perdido, o pessoal já ia correndo, onde é que você mora, tal, tentava. Todo mundo acolhia você. Hoje é muito diferente, né? Então eu tenho dó exatamente dessa molecada que está aí. Espero que a gente possa, quem sabe, ainda no nosso tempo, a gente possa modificar um pouco esse aspecto da sociedade, que é um aspecto fundamental para o dia a dia nosso. Pela tua história, por aquilo que está contando, e o senhor é brasileiro, imagino que teve uma infância com educação local aqui, né? Ou puxou alguma coisa oriental? Não, tinha muito, né? Tá. Tinha muito. Você não podia contrariar os seus avós, né? Seus avós, seus pais, os mais velhos. Senão o pai ia lá, naquele tempo, puxava a orelha, né? Pegava a régua, cantava o cinto. Não tinha esse negócio, né? O psicólogo, o psiquiatra era duro, né? Mas a gente aprendeu. Eu acho que a gente teve ao mesmo tempo que assimilamos essa cultura brasileira, mais tranquila, mais folgada, mais acolhedora, mais amiga, né? Mais próxima. Ao mesmo tempo, a gente recebeu aqueles valores dos nossos antepassados. Então, uma dessas, valorizar, agradecer aos idosos, aos nossos antepassados, lembrar dos trabalhos, do trabalho, da dedicação que eles tiveram, essa coisa de seriedade, de trabalho, porque a gente tinha a responsabilidade, até pela cara, que não dá para falar que eu sou italiano, né? Sou japonês, né? Descendente. Não dá para a gente chegar lá e aprontar e falar, esquece, porque fica marcado. Então, eu acho que todo o trabalho que foi feito dos descendentes de japoneses, hoje, a gente recebe esses louros, recebemos essa riqueza, porque o japonês, o descendente, ele tem esse sinônimo de trabalho, de dedicação, de honestidade, de seriedade. E nós recebemos graçamente a eles, que os nossos pais, os nossos avós, e que nós aprendemos e somos obrigados a repassar para os nossos filhos, para os nossos netos. E, vereador, você chegou a comentar já que você entrou na política não por vontade própria, né? Queria que o senhor contextualizasse agora como que foi esse seu início na política. Resolveram te colocar candidato a vereador, você não queria, e aí? Então, pois é. Nós temos um grande amigo, que era vereador, que era o Celso Matsuda. Ele foi o presidente do TSE, foi uma pessoa brilhante, né? Militante universitário, lá do Mackenzie, né? E, de uma hora para outra, resolveram lançá-lo vice-prefeito de São Paulo, como candidato Leiva. E aí vagou. Aí resolveram, juntaram lá meu pai, mais os amigos, mais o Celso, mais tudo. Vamos lançar o filho do Diogo. E olharam para mim, quer dizer, na realidade seria o meu irmão, né? Mais velho, né? Porque ele já trabalhava, estava formado, mas ele tinha acabado de ter um filho. Então o pessoal falou, não vamos ainda, porque ele ainda precisa crescer um pouco na família, na vida e tal. Aí me lançaram, eu falei, não, mas eu quero explicar. Eu estou fazendo estágio na promotoria, estou estudando para ser promotor. Quer dizer, eu estou caminhando para um outro viés, né? Eu acho que é legal, eu acho que a política é boa, sempre ajudei meu pai, de 2 em 2 anos, né? Porque como vereador era o Celso ou outra pessoa que era indicada. E a gente sempre ia, campanha, né? Então, de 2 em 2 anos. Falei, eu estou apto e quero ajudar todos, mas a minha profissão e a ideia minha é ser promotor. Não, sai dessa vez e tal. Então vamos tentar, né? Aí tentei e perdi. Mas eu quase cheguei lá. Faltou pouco. Fiquei suplente, tudo. Que ano foi isso? Final dos anos 80, final provavelmente. Dos anos 80, Final dos anos 80. Porque o seu primeiro mandato foi em 93, 93. né? E aí a próxima, aí eu falei, bom, agora esqueceu, eu vou estudar. Mas aí fui trabalhar para o governo e tal, até uma coisa... Ficou chateado ou não? Não, primeira? para mim não, porque Já não era Não era vontade. Não era né? vontade.
Falei, não, vou fazer agora a promotoria, mas eu comecei a trabalhar também, comecei a fazer outras coisas, né? E aí passou a campanha, chegou perto da outra campanha, agora você tem que sair. Falei, não quero, eu já tive essa experiência e tal. Não, vamos lançar, e tal, e lançaram. O seu irmão mais velho também não... Meu irmão, ele era tinha ele estava como... ele estava já clinicando, sabe? Começando o consultório novo. É difícil, né? Parar tudo e voltar, né? Ele falando, também não dá. Então sobrou para mim. Falei, então vou, vai, já que... Mas olha, vou falar, é a última vez. Só que ele falou, você tem que se dedicar, você tem que fechar o escritório e se dedicar e vamos ver o que acontece. Falei, tá bom. Então, só que naquele tempo, a eleição era 6 meses de eleição. Não sei se vocês lembram, né? Era uma jornada, era uma coisa extenuante, cansada, né? Cansativa, né? E fui eleito. Foi um milagre, sabe aquele negócio? Como que eu fui eleito, né? Lembra a tua votação? Não me lembro. Mas olha, eu fui eleito pelo PL. Tá. O PL tinha o Kassab, primeira vez que ele foi eleito, tinha o Bruno Feder, Viviane Ferraz, Toninho Paiva, Marco Sintra e tinha mais um, Morad. Olha, uma bancada de peso, né? Uma bancada de peso. E olha que coisa maluca, né? Tirando, é claro, o Kassab, né? Eu sou o único que continuou aqui na política. E que coisa maluca. E é uma coisa que eu nunca poderia imaginar, né? De quem não queria, não estava muito afim, por uma sequência tanto... em outra carreira, né? Vai indo. Vou mais uma vez, vou outra, vou não sei o quê. Mas não largou direito. Não, eu advogo, mas advogo muito pouco. Não dá mais... tempo, né? Não dá tempo. Mas é que, acho que utiliza bastante coisa do direito aqui na casa, né? Tem, claro. Aqui, principalmente, quando eu fui presidente da CCJ, a gente usou bastante. E quando eu fui da oposição, usei demais. Não é? Eu lembro muito. Eu lembro dos discursos do Nomura falando de LDO e da LOA. Que coisa extenuante, né? E nós tínhamos uma parceria boa, que nós tínhamos uma pessoa também brilhante, que era o Tuminha. Sim. Tuminha também era ótimo, né? A gente montava, nós tínhamos uma turminha tão boa na oposição que deu pena largar a oposição. É difícil ouvir isso, né? Mas era muito gostoso, era realmente, a gente se reunia, discutia. Tinha também o André Matarazzo, pessoa brilhante, maravilhosa, né? Tinham várias pessoas que formavam um grupo bastante interessante e com muita vontade de discutir os problemas da cidade. Depois eu só quero saber se é mais fácil ter estado na oposição ou na situação. Mas a gente vai deixar isso para daqui a pouco. A gente vai continuar falando muito ainda da sua vida, da carreira política, mas precisamos fazer um rápido intervalo. Então fique aí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o vereador Aurélio Nomura já vai continuar, mas antes a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo este episódio pode ficar por dentro de toda a rotina aqui da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que voltamos já. Na maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme desta cidade. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do Legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer,
Isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que a Câmara Municipal obedece a um conjunto de regras? Ela segue a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Segue também o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, que dentro da cidade tem a força de uma Constituição. Assim, os vereadores conseguem propor projetos que sejam de interesse da população, aprovar e alterar as leis e até mesmo exigir que o poder público cumpra suas obrigações. Mas não se esqueça, além de todas essas leis, quem ajuda a regular as ações dos vereadores é você. Faça sugestões, fiscalize e participe. Quer saber mais? Acesse saopaulo.sp.leg.br. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Eu acho que a gente passou por vários governos, tivemos vários presidentes, parceiros, companheiros, pessoas que galgaram postos acima, são várias pessoas. Hoje você vai no parque e você vê que nós temos lá, na realidade, uma praia dentro do centro da cidade. É incrível. Os vereadores que participaram durante todo esse processo me deram a honra de ocupar diversos cargos. Reformulação das subprefeituras é importante, porque as subprefeituras hoje só faz o serviço de zeladoria. E não são todos. Por exemplo, tapa o buraco é a secretaria, não é? Não tem autonomia. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Aurélio Nomura. Vereador, a gente terminou o último bloco, né, Palma, contando um pouquinho desse seu início aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Início lá em 93, né? São 7 mandatos consecutivos aqui na Câmara. Tem muita história, né? Nesse tempo aqui de Câmara, né, vereador? Não tenha dúvida. Eu acho que a gente passou por vários governos, tivemos vários presidentes, parceiros, companheiros, pessoas que galgaram postos acima, são várias pessoas. E aí eu queria citar o Kassab. O Kassab foi eleito a primeira vez vereador comigo e hoje é uma das pessoas de destaque na política nacional, né? Presidente do PSD. E eu tive a satisfação de ir agora para o PSD, né? Então hoje eu faço parte, é o meu presidente do partido. Espero que a gente tenha uma proximidade cada vez maior. Mas eu acho que a Câmara, a cada mandato, a cada presidente da Câmara e a cada prefeito, nós temos histórias diferentes. Então, nós temos aquelas pessoas que têm um trato, são pessoas mais chegadas, pessoas que militam a mesma agenda sua e fica mais fácil ainda, ou aquelas pessoas que têm posições contrárias a você, e aí vai aquele pro mata-mata, né? Aquela briga de gato e rato. Mas, de uma maneira geral, eu acho que todos na oposição, na situação, olham e têm a visão de trabalhar por um melhor que seja para a cidade de São Paulo. Eu acho que esse é o aspecto que existe o bom senso, existe o equilíbrio e a visão de todos. Até uma pergunta que a gente deixou no ar, a questão de que se o senhor lidou melhor na oposição ou na situação, já foi líder do governo também. Como que o senhor tramitou nesses períodos aqui? Pois volto a falar, na época da oposição foi bastante interessante, porque é muito fácil, você abre o jornal, está cheio de matéria falando mal do governo. Tem munição, né? Munição demais, munição demais. É você pegar e começar a ler, né? Ler notinhas e vai embora. Você consegue falar
como eu já cheguei a discutir aqui, mais de 10 horas, né? Em alguns projetos. E tem coisas, quando você está na situação, que não tem muito o que falar. Você já leu, já discutiu, falou do processo, e sempre tem aquele pelo no ovo, que o pessoal cria alguma coisinha, um fato, que muitas vezes não retrata a realidade e não é bem aquilo que quis dizer. Mas até você tentar buscar justificativa, a defesa para questionar o porquê do que aconteceu, já passou o plenário, porque muitas vezes você tem que ser aquele bate-pronto, né? Falou, você responde. E na oposição, você tem a facilidade, você pode falar o que você quiser, porque você não precisa e não tem a responsabilidade de ir no cerne da questão, falar é isso, é isso. Agora, a oposição não, você pode dar em dúvida e você pode falar alegação que a sua informação que você recebeu foi equivocada. Isso você pode falar, mas você não pode ter aquela justeza como você está na liderança do governo, como você está defendendo o governo. E falando ainda do seu mandato, né, dos seus mandatos, falei que é muito tempo aqui na Câmara. Imagina a quantidade de projetos de lei que o senhor tem que já viraram leis. Eu queria saber quais que o senhor gostaria de destacar aqui desse tempo todo de Câmara. Olha, eu tenho alguns, mas eu tenho um especial, que é a criação do Parque Augusta. O Parque Augusta é um projeto de 14 anos que levou. A gente começou a discutir com o pessoal ali da região, né? E era uma coisa maluca. Quando a gente falava que ia fazer ali um parque, os caras davam risada da gente. Até porque o local muito abandonado. Sim. Muito abandonado. A gente acompanhou aqui, né, na Rede Câmara, enfim. E era um estacionamento ali, Sim. na realidade, né? Abandonado também, né? Uma parte tinha sido cedido para fazer o parque, o resto abandonado, largado. E o proprietário... Foi invadido. E o proprietário não tinha muito interesse em tocar, porque ele sabia que lá seria uma área bastante valorizada quando tivesse toda a ocupação, né? Ou se viesse um novo plano diretor, como aconteceu. Então, quando a gente começou a discutir, até nós fomos impedidos de ocupar a área, nós fazíamos o piquenique na Rua Augusta. Não sei se você lembra, fizemos acho que mais de 10 piqueniques lá na Rua Augusta. E era uma coisa maravilhosa, porque começou a formar um caldo, pessoas começaram a ingressar, não, eu topo, olha, é maravilhoso, e começamos a discutir. Quando a gente chegou a aprovar em primeira, foi uma discussão muito grande. Falei, vamos aprovar em primeira, para mostrar o interesse, e depois vamos discutir, nós temos o plano diretor para votar, nós temos tantas outras coisas, e conseguimos votar. Posteriormente, tivemos novamente a chance de votar, que foi na época do Haddad com relação ao plano diretor e também com relação à questão do uso e ocupação do solo e também ao projeto propriamente dito. Só que quiseram dar um passa-moleque na gente. Aprovaram o parque, mas falavam que apenas 30% do parque, da área seria o Parque Augusta. Aí nós mostramos, falamos, o projeto meu não diz isso, ele faz a totalidade da área. E aí começou a briga, a questão, eles já tinham aprovado o projeto, mas nós tínhamos criado condições que não permitia outro tipo de construção. Mostraram um projeto maravilhoso, eram 6 torres que iam construir, falavam que ia sair tudo de graça para ninguém se preocupar. Eu falei, não, mas não tem problema. Porque, paralelamente, o Ministério Público conseguiu fazer um acordo com os bancos que levaram aqueles dinheiro do Maluf, você lembra? Lá para a Inglaterra, né? Para Londres, se não me engano. E como indenização, aquele dinheiro que acho que deu 10 ou 20 milhões de dólares, seria destinado à construção do Parque Augusta. Então, estaria resolvido, né? E nós ficamos, a coisa no ar. Entrou o João Dória, propôs troca de terrenos, eles fecharam o parque, os proprietários, impediram o acesso de todos, e aí começou uma briga judicial, graças ao Ministério Público, né? Nós fomos vencedores do projeto. Eles tiveram de pagar uma indenização que se transformou em obras para a construção do parque, e o parque saiu de graça. A prefeitura pagou o potencial construtivo da área. Então,
a prefeitura não pagou nada do bolso. E foi uma obra maravilhosa. Hoje você vai no parque e você vê que nós temos lá, na realidade, uma praia dentro do centro da cidade. É incrível. Eu ia falar isso, o pessoal vai para tomar sol. Vai para tomar sol. É incrível. Cadeira, canga estendida. Nós recebemos mais de 1.800.000 pessoas até hoje. Olha, o Parque Ibirapuera, claro que chega a esse número e até um pouco mais. Até pelo tamanho, né? Até pelo tamanho. Mas o Parque Augusto, Bruno Covas, né? É bom que se diga, ele tem um tamanho extremamente pequeno, mas o que ele é disputado não é brincadeira. Porque não tem um parque ali na região, né? Não tem uma área verde daquela na região. Ficou o oásis. Quando a gente começou a discutir isso e descobrimos também que aqueles 30% que estava preservado, trata-se de mata nativa, mata atlântica. E tem um sítio arqueológico lá também. E tem um sítio arqueológico. Então, foi toda a coisa, foi reunindo para que seja hoje um Parque Augusto. Um outro projeto que eu gosto, que agora eu acredito que o governo vai levar à frente, mas foi um dos primeiros projetos quando fui eleito, que diz respeito ao Boulevard da Liberdade. Em cima da leste-oeste foi feito um buraco, né? Lá como é que é? Lá no... Tem a na passarela Liberdade, ali da na Liberdade, Liberdade, né? Na avenida então mesmo. tem a Avenida da Liberdade, Galvão Bueno, Conselheiro Furtado, são 4 avenidas. E a primeira ideia é o movimento que tem ali. Falei, vamos fazer primeiro um estacionamento. Então a ideia foi projetado o estacionamento. Só que ninguém quer construir um estacionamento porque não resolve, não fica muito caro e tal. Então vamos fazer um boulevard. Fizemos um boulevard. Aí lançamos, foi feito o projeto, mas não foi para frente. Por uma série de questões, a coisa não adiantou. E agora, conversando com o nosso prefeito, eu estava mostrando o projeto para ele. Eu falei, olha, esse projeto é um projeto que pode modificar, vamos dizer, as novas licitações e as ocupações, porque você vai licitar, né, o espaço aéreo, porque é o espaço aéreo exatamente que você vai licitar e você vai preencher num local extremamente importante para o turismo de São Paulo. Ali recebe um número grande de turistas vindos de todas as partes do mundo. E que faz parte hoje do programa Ruas Abertas. Exatamente. Precisa de espaço, né? Ficou muito pequeno. Exatamente. E aí ficamos discutindo, mudou, em vez de boulevard, ficou a Esplanada da Liberdade. O prefeito fez o PMI, que é o de interesse, manifestação de interesse de pessoas que queiram construir, que queiram participar. Apresentaram vários projetos, parece 14 grupos retiraram, acompanharam, acho que 8, não sei quanto, mas se não me engano, acho que 8 apresentaram a proposta e agora a gente está na fase final do término de ver o vencedor. A partir daí vai ter a licitação. Eu acredito que até o final do ano, né, ou até antes, nós tenhamos já um vencedor para fazer essa Esplanada da Liberdade, que vai revolucionar, eu acho que, o conceito de ocupação na cidade de São Paulo. Se você imaginar 23 de maio, outras áreas, tantas áreas que você poderia ocupar, dar uma outra definição, utilização, sem dúvida nenhuma, é um caminho muito interessante que a gente tem pela frente. O senhor destacou aqui alguns dos projetos de lei, né, de sua autoria, que são considerados importantes, e também pelo seu trabalho, lembrando aqui, né, o senhor atualmente preside a CPI dos furtos de fios e cabos, já presidiu a CPI da merenda também, que foi, à época, com uma repercussão muito grande aqui na cidade de São Paulo, dirigiu recentemente o Colegiado de Saúde, também já foi presidente da principal comissão aqui da casa, a CCJ, transitou também por locais, espaços importantes aqui na casa. É verdade. Eu acho que os vereadores que participaram durante todo esse processo me deram a honra de ocupar diversos cargos.
Eu acredito que para a gente é uma coisa bastante interessante. Eu atualmente estou na saúde, a gente tem se aprofundado nessa questão da saúde, é uma questão importante. E até diga-se de passagem, né? Eu estava vendo na televisão, hoje as UBSs, AMAs, os hospitais lotados, né? Aí eu falei, puxa, precisamos resolver isso aí, vamos discutir. E a minha mãe, semana passada, teve um problema e fui levar no hospital, fui levar na Guacor, lotado, demorou 6 horas para ser atendido. Então a gente vê que, na realidade, o problema não é só nos hospitais públicos, a coisa está também no privado. A demanda está muito grande com essa questão do Covid, essa questão do dengue, enfim, todas as doenças, né, que estão surgindo e outras normais. Então está tendo uma superlotação. É claro que o governo está tomando medidas, eu tenho acompanhado o secretário Zamarco, tenho acompanhado o prefeito. Nunca na prefeitura e na história de São Paulo nós tivemos tanto investimento na área da saúde. Eu mesmo, o prefeito, nos permitiu de investir em construções e reformas de 4 AMAs, mas o duro não é só construir as AMAs, porque construir a AMA, a última AMA que a gente inaugurou foi da Vila Gomercindo, gastamos mais de 3 milhões de reais, mas ficou maravilhoso. De uma casa que estava há mais de 40 anos, chovia, era um problema seríssimo, não dava para atender ninguém, dificuldade. É a que não está funcionando, né? E para uma UBS maravilhosa, com mais de 10 locais de atendimento, consultas, enfim, tudo. Só que acontece o seguinte, essa UBS vai custar e custa R$600 mil por mês. É muito dinheiro. Não é só construir, você tem que manter. E tem que manter com investimento alto. Acabamos de fazer, o prefeito conversando com ele, o pessoal reclamando, olha, precisamos agora pensar no pessoal da terceira idade. Aí o prefeito nos autorizou, vamos fazer um centro aqui de referência ao idoso. Quer dizer, você vê que a coisa continua. Então você vê que o prefeito tem investido recursos que nunca tivemos na história de São Paulo. Quantos hospitais foram construídos, AMAs, UBS, UPAs? É um negócio de tirar o chapéu. Né? Eu acho que nunca tivemos tanto investimento, não só na área de saúde, mas na área da educação, na área de esportes, enfim. Tem feito um governo maravilhoso, né? E a gente sente orgulho de ser e fazer parte da base governista. Se fosse um chinfrim, estaria xingando, mas a gente tem que elogiar bastante o Ricardo Nunes. E, vereador, o Felipe Palma citou a CPI dos furtos de fios e cabos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como estão os trabalhos dessa CPI. Uma CPI importante, porque a gente já descobriu que tem muito comércio, né? Tem muitas nuances, tem muita coisa para investigar, tem muita coisa para fiscalizar. Pois é. A gente começou a discutir essa questão de furtos. 80% dos furtos de cabos e fios de cobre estão ligados ao centro de São Paulo. Infelizmente, são aquelas pessoas viciadas, a grande maioria, né? E que a gente já vem fazendo um trabalho junto ao governo. Nós temos um relator que foi o autor da proposta, que é o Coronel Salles, que foi o subprefeito, foi comandante da PM, uma pessoa mais especializada e com conhecimento nós não teríamos, né? A gente já conseguiu fechar um monte de ferro-velhos, que são os receptores. Nós estamos discutindo uma maneira de melhorar para a legalização daqueles carroceiros, oferecendo uma condição mais adequada, quem sabe um QR Code para identificação, uma série de outras coisas, porque alguns desses carroceiros também são traficantes. Eles levam as drogas para fazer a distribuição juntamente com o recolhimento. E estamos aperfeiçoando fizemos a identificação junto à polícia, descobrimos, por exemplo, que uma cidade, não vou falar o nome da cidade porque ainda está sob investigação, mas 70% do cobre fundido vem dessa cidade, para a cidade de São Paulo. Então, você vê, é um número astronômico. Descobrimos também que uma boa parte das fábricas
de São Paulo são clandestinas, entre aspas. Eles apresentam norma, BNT, tudo certinho, mas na realidade eles não seguem absolutamente nada. E a coisa que nos chamou a atenção no transcorrer dessas investigações, que nós temos 70% dos cabos de fios e cobres na nossa cidade e no nosso país são fora dos padrões das normas do ABNT, por incrível que pareça. E é um perigo, né? É um perigo. E nós estivemos visitando várias associações, dentre elas uma estava falando que em São Bernardo, uma grande empresa tinha acabado de construir um prédio de alto padrão e verificou um princípio de incêndio. Foi lá ver e tal. Aí mostraram que os fios utilizados eram fios fora do padrão, apesar que vem escrito norma BNT no fio, né? Aí chamaram eles, trocaram todos os fios e agora contrataram a associação para fazer a checagem quando da entrega dos cabos e dos fios. Essa vai ser um projeto que a gente está esperando quando entrar nessa discussão agora da continuidade, que entra o plano diretor, entra o uso e ocupação e o Código de Obras. Quando entrar no Código de Obras, nós vamos exigir que, pelo menos a nível de governo, seja checado isso e a nível dessas grandes obras também, que tenha uma análise de alguma associação, alguma entidade que possa testar a qualidade desses fios. Porque, incrível que pareça, fios que tem que ter não sei quantos milímetros, tem 1/3. Uma trajetória muito grande aqui, né, na política paulistana. São 31 anos ocupando o cargo político, mas nos contou aí que já trabalhava com o pai, enfim, com outros colegas também, antes de ser eleito. E por tudo aquilo que o senhor viveu na política, o que o senhor entende de mudança desde lá 1993, por tudo aquilo que passou, vivenciou e nos dias de hoje, ainda aqui como vereador na Câmara Municipal de São Paulo, se sente realizado também? Eu acho que a gente precisa passar por uma reforma política. Isso é uma coisa fundamental. A gente vê que o Congresso, apesar de esforços de muitos, poucos passos eles vão para frente. Há necessidade de uma reforma muito grande. Eu acho que tem que fazer uma reforma do Senado. Não há necessidade de você ter, num estado pequeno, 3 senadores, o equivalente a 3 senadores de São Paulo. Eu acho que tem que ter algumas alterações. Número de parlamentares também, eu acho que um número excessivo. Precisa haver uma redução também nas câmaras de vereadores. Eu acho que a gente tinha de estimular e criar uma condição mais adequada para os conselheiros das subprefeituras. Reformulação das subprefeituras é importante, porque as subprefeituras hoje só faz o serviço de zeladoria. E não são todos. Por exemplo, tapa o buraco é a secretaria, né? Não tem autonomia. Não tem autonomia. Então, é importante que nós possamos dar exatamente as atribuições das subprefeituras dentro do conceito geral. É importante isso, porque nós estamos aqui, é claro, estamos trabalhando, mas nós precisamos daquelas pessoas que estão lá no dia a dia, que possam falar a respeito dessa rua, do buraco, sim, disso, no dia a dia, e que fique para os conselhos das subprefeituras. Essas discussões a nível das ações da prefeitura, de projetos, isso cabe exatamente à Câmara Municipal. Eu acho que a gente tinha de modificar o mais rápido possível essa condição, dando atribuições, melhorando e distribuindo toda essa ação e essas competências que hoje estão atreladas ao governo central. Vereadora, a gente está caminhando para o finzinho do programa, infelizmente, né? Passa super rápido aqui nosso papo e chegou a hora do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Claro. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Eu acho que é o Parque Augusto, né? Um lugar que a gente ajudou a construir e cada vez mais a gente vê aquele lugar maravilhoso. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Seria
o céu, né? Que a gente almeja e que a gente um dia chega lá. E se a política fosse uma palavra? A política é o destino de cada um. Na realidade, é o que você tem que fazer efetivamente. Qual é o seu maior sonho para o futuro aqui da cidade? É imaginar que a gente possa resolver esse grande problema que a gente tem, que diz respeito à mobilidade da nossa cidade. Eu acho que se a gente começar a trabalhar, infelizmente os planos diretores não estão avançando, mas a gente tem que imaginar aquelas cidades compactas, já resolveria muito problema. Mas a mobilidade é um problema muito sério. Hoje a gente vê as pessoas para virem trabalhar demoram 2, 3 horas para ir e para voltar. Quer dizer, é um absurdo, isso não pode acontecer. Se pudesse voltar no tempo e conversar com Aurélio Nomura jovenzinho, qual seria o conselho? Pois é. Para pensar um pouco direito se quer entrar na política ou não. E o seu conselho para o jovem de hoje? Eu acho que é o contrário. Eu acho que todos têm que participar da política. O que a gente vê é que muitos desses jovens não querem ouvir falar de política. E existem aquelas pessoas que ocupam espaço, porque não existe vácuo dentro da política. E é importante a participação deles, colocando as suas posições, porque todas essas discussões que estão sendo feitas vão ser revertidas e vão ser feitas, efetuadas para os seus filhos, para os seus netos. Se você imagina que você não quer isso, você tem que vir aqui discutir, apoiar e militar na política. E, vereador, agora uma dica cultural para quem está acompanhando aqui o SampaCast. Pode ser uma dica de lugar na cidade de São Paulo, filme, livro, série, peça de teatro? Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante. Eu tenho aconselhado falar para os meus amigos, né, para os filhos dos meus amigos, conhecer o Museu da Imigração Japonesa. É uma coisa fantástica. Ali você imagina, o japonês vem aqui e já está tomando chá. Não, pelo contrário. Eles saíram, foram dormir e morar nas casas onde os escravos estavam. Então, terra de chão batido, sabe? Colchão de palha. Problema realmente sério. E viram o que eles comiam. Porque eles comiam o quê? Bacalhau, naquela época, era comida de pobre. Bacalhau, pão duro e água. Não tem mais nada. Essa era a comida de todos. Então, era bom você ver a dificuldade, o enfrentamento de todos e a luta para você buscar um lugar ao sol. Eu acho que uma grande maioria, é claro que está ocupando, outros ainda o irão ocupar, mas é bom para você analisar. Precisamos ter perseverança, precisamos ter luta, precisamos ter dedicação. Só assim nós vamos chegar aonde todos nós queremos. Eu gosto do ping-pong para fugir um pouco do roteiro. Hoje a pergunta não é sobre futebol, uma pergunta que eu fiquei devendo lá do começo. E eu sabia que você ia perguntar isso. O senhor falou sobre gastronomia, o bom churrasco brasileiro, aquela feijoada, uma comida japonesa. Eu acho que os 3 que você acabou de falar, eu tenho que comer bom, toda né? semana. Um em cada dia, né? Sábado não pode faltar uma feijoada, não é? Domingo tem que ter um churrasco. Sim. E durante a semana, é claro, uma comida mais leve tem que ser um sashimi, né? Boa, Sabe vereador. cozinhar? Eu sei cozinhar. É bom na cozinha? Não sou, mas todo mundo que come, eu tenho um segredo, que eu estico a comida ao máximo. Então, se nós vamos jantar lá pelas 11 horas, 11 e pouco. Tá todo mundo morrendo de fome, ninguém reclama, viu? Vereador, agora, para a gente encaminhar aqui para o finalzinho do programa, um spoiler. Vai ser candidato à reeleição para vereador? Vou. Eu ainda tenho uns projetos, né, como eu estava falando, o projeto do Boulevard da Liberdade, Esplanada, depois de quase 30 anos, está se tornando uma realidade. Parque Augusta também, né, se tornou uma realidade. E eu tenho alguns projetos ainda em execução, em andamento, que quero efetivamente que sejam confirmados e que a gente possa transformar em realidade e transformar em lei. Felipe Palma, muito obrigada pela sua companhia aqui no programa. Tá se comportando melhor, viu? Eu que agradeço, Carol, e tô até achando estranho porque a direção aqui do programa hoje nem me chamou tanta atenção assim, Você viu? tá Tô melhor. preocupado. Tô preocupado. Ele é rebelde, viu, Ele é vereador? rebelde, né? Tô preocupado. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Já está convidado a voltar, porque a gente ainda tem muita pergunta, né, Palma? Ah, sim. Olha, pode me convidar sempre. Eu agradeço o convite, a participação de vocês e vou estar às ordens. Qualquer coisa, a gente toda hora se defronta aqui na Câmara. Vou estar às ordens para qualquer sugestão, principalmente essas reclamações, viu? Por favor. Obrigada, vereador. Obrigada, Palma. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais.
Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Tchau.